Olá pessoal, é chegada de novo aquela temporada de declaração de imposto de renda 2020. O ano passa rápido e quando a gente menos espera, aquela obrigação bate de novo aí na nossa porta. Então esse vídeo aqui eu vou dar algumas dicas para vocês e algumas informações importantes que vão valer para esse ano de 2020 agora. Com relação às pessoas que são obrigadas a entregar a declaração de imposto de renda, nada mudou em relação ao ano passado. Então, são aquelas pessoas que tiveram rendimentos tributáveis acima de R$ 28.500 aproximadamente, quem oferiu rendimentos isentos e não tributáveis acima de R$ 40.000, quem tem bens e direitos acima de R$ 300.000. Isso tudo que eu estou falando vale tanto para os contribuintes principais quanto para os seus dependentes. Então, lembrando que se você tem os seus dependentes, se você tem aquele filho ou uma filha que começou a trabalhar, começou a fazer um estágio e ela tem agora renda própria, essa pessoa, então não esquecer também que os rendimentos dos dependentes também precisam estar informados na declaração de imposto de renda. O prazo também se manteve basicamente similar ao ano passado. Vai começar agora no próximo dia 2 de março e o prazo final também no dia 30 de abril. E o programa de imposto de renda já está disponível para ser baixado através do site da Receita Federal. Então você já consegue fazer o download no seu computador e se familiarizando com as ferramentas. Então é uma boa oportunidade para você conseguir fazer isso. Esse ano, assim como em todos os anos, a Receita Federal apresentou algumas novidades que podem impactar bastante aí na vida dos contribuintes. Eu acredito que a principal delas, e que já está sendo noticiada aí há algum tempo, é a não possibilidade esse ano de fazer a dedução da contribuição patronal do empregado doméstico, né? Que em anos passados era possível você declarar até o valor de aproximadamente R$ 1.200, isso era abatido da base de cálculo do seu imposto de renda. E esse ano o governo vetou esse benefício, então apesar dos contribuintes serem obrigados a informar o valor que foi pago da contribuição patronal, esse valor infelizmente não vai ser mais dedutível, o que pode realmente impactar bastante na vida de alguns contribuintes, porque isso era um bom benefício em termos de redução de imposto. Uma segunda novidade que o governo noticiou recentemente é a mudança do regime de restituição, né? Então, em anos passados, primeiro que os lotes eram maiores, eram 7 lotes de restituição de imposto de renda, esse ano o governo reduziu para 5. E os prazos também ficaram um pouco mais curtos, né? Então, o primeiro lote de restituição ele já vai estar disponível a partir do dia 29 de maio. E o último lote de restituição vai estar disponível até setembro. Então, realmente isso foi uma significativa redução, porque tem muitas pessoas que esperam muito tempo para receber a restituição. A gente sabe que tem valores aí que algumas pessoas precisam, enfim, são bastante necessários e importantes. Então, fica aí atento a esse novo cronograma do governo com relação à restituição. Uma outra novidade, não sei se é tão novidade assim, mas que vale a pena as pessoas ficarem atentas, é a questão da obrigatoriedade da informação de alguns campos na declaração, na parte de bens e direitos. Então, houve uma discussão de que esses campos se tornariam obrigatórios, como o número do Renavan dos automóveis, número de matrículas de imóveis. Então, a Receita ainda não se posicionou oficialmente se isso vai ser obrigatório ou não, mas é bom sempre você, conforme os anos vão passando, sempre que tiver acesso a essas informações, sempre já colocar isso, porque pode ser que isso venha se tornar obrigatório. E uma última questão que foi noticiada, que é a necessidade de informação do número do recibo da declaração do ano passado para alguns contribuintes que oferiram em 2019 rendimentos sujeitos ao ajuste anual acima de R$ 200.000. Lembrando que isso sempre é considerado para o contribuinte e para os seus dependentes. A questão da documentação, ela não muda muito
de ano a ano, é sempre os mesmos documentos que são exigidos pela Receita Federal, informes de rendimentos das fontes pagadoras que você tenha, que você trabalhe, que você seja empregado, rendimentos de aluguéis que você receba de qualquer tipo de imóvel que você tenha alugado, informes de rendimentos bancários. Recentemente, aliás, no dia 28 de fevereiro encerra-se o prazo para a entrega da DIRF. A partir dessa data, as instituições financeiras já estão obrigadas a fornecer para os contribuintes os informes de rendimento. Então, informes de rendimento de bancos, fontes pagadoras e qualquer tipo de outra renda que o contribuinte tenha. Lembrando também que a parte médica, caso você tenha tido alguma consulta médica, algum exame, qualquer tipo de despesa que você queira se beneficiar da dedução, é importante também guardar a comprovação, escola de dependentes, faculdades. Então, sempre manter essa documentação em ordem e à mão, caso um dia o fisco também venha a te questionar. Então, é sempre importante ter isso tudo em mãos. Caso você também tenha realizado alguma obra no seu imóvel, algum tipo de benfeitoria, algum tipo de melhoria e queira aumentar o custo de aquisição do teu imóvel, que é a única maneira permitida pela lei, guardar sempre as notas fiscais, manter isso sempre com você, porque a Receita Federal tem sempre 5 anos para te questionar e ver se essa dedução que você informou, esse aumento, perdão, que você informou é válido. Seja você um contribuinte de primeira ou segunda ou terceira viagem na declaração de imposto de renda, os documentos basicamente são sempre os mesmos. Se você tem algum tipo de fonte pagadora, guarda sempre seus informes, todos os comprovantes de despesas médicas e os informes de banco são sempre os documentos básicos e necessários que a Receita Federal sempre exige para você. Se você tem algum dependente na sua declaração de imposto de renda, sejam filhos, esposas, que são os dependentes mais comuns, um toque que eu sempre dou é para você observar se esses seus dependentes estão valendo a pena ano a ano para ser declarado em conjunto com o contribuinte principal. Eu falo isso porque muitas vezes esse dependente, se for um filho, ele pode fazer um estágio, se for uma esposa, ela também pode ter uma renda separada da sua, que muitas vezes somados com os rendimentos do contribuinte principal, a informação do dependente pode não ser muito benéfico. Então sempre consulta seu contador para ver se a informação do seu dependente ela é válida ou não para a sua declaração. E sempre lembrando que os documentos do dependente são sempre os mesmos do contribuinte. Então, basicamente, o informe de rendimento, bancários, de fontes pagadoras e despesas médicas e os documentos que são padrão a todos os contribuintes. O contribuinte, ele pode, e não só como pode, como ele também deve utilizar a declaração do ano anterior como base para a elaboração da declaração do ano corrente, né? Muitas vezes as informações as informações podem ser importadas de um ano para o outro, né, eletronicamente, através do programa da Receita Federal. Você não precisa digitar as informações manualmente no programa, por isso da importância de você ter em mãos o arquivo eletrônico ou que seja um arquivo impresso da declaração do ano anterior para você usar como base para o ano atual. Uma dica bastante importante que todos os anos eu falo e todo mundo sabe disso, eu acredito, mas é sempre bom reforçar que quanto antes for entregue a sua declaração para a Receita Federal, não só você evita problemas de última hora, como congestionamento do sistema, problemas que você possa vir a ter no teu computador ou no meio pelo qual você está fazendo a sua declaração, como você também, para aqueles que têm restituição, conseguem antecipar a programação e o recebimento da sua restituição de imposto de renda. Então, quanto antes você entrega, antes você entra na fila de restituição. Caso você tenha a sua declaração entregue no modelo completo para a Receita Federal, é possível você destinar, caso você tenha imposto a pagar, até 6% do valor do imposto que você pagaria para fundos da criança e do adolescente. Então, você destina e ainda faz uma boa ação para quem precisa.
Por que é importante você sempre consultar um contador? Porque muitas vezes as pessoas até sabem fazer as declarações, o preenchimento, mas o contador, ele muitas vezes pode fazer o que o contribuinte sozinho, às vezes não tem essa noção de um planejamento tributário ou até uma economia que o contribuinte pode ter e pagar menos imposto ou até restituir mais, né? Então, o contador, ele não só tem a expertise de poder instruir e informar os dados e os números nos campos corretos, evitando uma malha fina, evitando um questionamento por parte da Receita Federal, como ele também pode te auxiliar e te dar dicas valiosas de como você pagar menos imposto para a Receita Federal. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado das dicas. Inscrevam-se no nosso canal, curtam e façam suas perguntas e a gente vai estar aqui à disposição para poder ajudá-los. Boa temporada de imposto de renda!